Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bate-Bola com Registro. Estou aqui para continuar essa nossa segunda temporada falando de temas importantes e assuntos do dia a dia. E vou contar hoje com a participação do amigo registrador importante aqui no estado de São Paulo. Queria agradecer demais, doutor Moacir, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Eu que agradeço, doutor Gentil, é sempre um prazer, muito bom fazer parte do programa e debater com os colegas algumas questões relevantes. Vamos trabalhar então com a questão da nova circunscrição, a criação da nova circunscrição, como é que funciona essa relação com a circunscrição antiga, a abertura de matrícula e assim por diante. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pelo menos esclarecer é a respeito de como são definidas as circunscrições imobiliárias, como nasce uma circunscrição imobiliária. Não, perfeito. Acho que a gente já pode até incluir aqui na nossa seara extrajudicial, com a criação das serventias, reorganização das especialidades, né? Então, esse é um tema de grande relevância, envolve basicamente a organização judiciária estadual, né? Então, é um tema que deve ser regulamentado por lei de iniciativa do TJ, do Estado, e o STF também já se manifestou em inúmeras oportunidades a respeito da matéria. A gente teve um caso emblemático aqui em São Paulo do provimento 747, lá no início dos anos 2000, e o tema foi enfrentado e, de fato, o STF confirmou o entendimento de que a gente precisa de uma lei em sentido formal para regulamentar essa questão de circunscrição imobiliária. E evidente que, na época, por questão de segurança jurídica, houve uma modulação dos efeitos, de preservação caso, dos atos daquele provimento em específico, mas o fato é que a organização em si, a definição dessas circunscrições, deve se dar por meio de lei estadual. Nós precisamos de lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário, para que a gente tenha essa acomodação das circunscrições. Para quem não é de São Paulo, a gente tem aí 7 pessoas que nos assistem Brasil afora. Na capital, nós temos 18 registros de imóveis. Previsão legal para isso. Podiam ser 15, podiam ser 21, podiam, de fato podiam. Assim como nós temos circunscrições imobiliárias em grandes cidades do interior, também partilhadas em mais de um registro de imóveis, né? Mas nós dependemos de lei. Ótimo. O que eu preciso indicar, ou melhor, como é a abertura da matrícula na nova circunscrição? Quais são os requisitos, quais são os cuidados que eu preciso ter? Esse é um tema muito caro para nós registradores, né? Principalmente aí nessas comarcas em que há uma serventia de origem, que nós chamamos, né? E que há esse desdobramento, a criação de novos ofícios de registro. E só um detalhe, né? A criação de uma nova comarca nos traz também o serviço do extrajudicial com esse aparelhamento, registro civil, registro de notas, Perfeito. nós temos registro de imóveis, e aí já começamos a ter... Então, assim, é um problema do hoje. Exato. Essa é uma pergunta do hoje, não é uma pergunta aí que já foi resolvida no passado, é uma pergunta do hoje. Perfeito. E então, o que nós precisamos observar aqui com carinho, em especial aqui, devotados que estamos ao registro imobiliário? Para a abertura da matrícula, né, com respaldo aí na Lei de Registros Públicos e na delimitação da normativa aqui em São Paulo, nós temos que exigir, né, para a abertura na nova circunscrição, a certidão da comarca de origem, do cartório de origem, seja aí por meio da transcrição ou mesmo nos casos em que já há matrícula na serventia de origem, aquele oficial da nova circunscrição há de se pautar o ato de abertura do fólio, da matrícula daquele imóvel, com base no documento de origem, com base na matrícula de origem, a sua certidão de inteiro teor. Evidente, né, que aqui a gente traz uma série de repercussões a respeito dessa abertura da matrícula. Mas nós vamos deixar essas repercussões para o próximo bloco. Tudo bem. E aí já até adianto, não só as repercussões, os cuidados que a gente precisa ter, mas a possibilidade de abertura de matrícula para ato de averbação. Então, sim, abra a matrícula para a realização de um ato de averbação, a possibilidade disso. Exato. A gente volta daqui a pouco, no segundo bloco, para continuar falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Tá bom? Obrigado.
mostrar o que os municípios, os estados brasileiros estão fazendo para que todos consigam fazer a REURB do jeito certo. Eu quero convidá-los a participar do maior e mais completo curso de capacitação em regularização fundiária do Brasil. Conhecer as nossas regiões, os nossos problemas fundiários e buscar as soluções jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais para cada núcleo urbano. Venha com a gente, venha com a Arisp fazer a REURB do jeito certo. É isso aí, gente. Vamos voltar. Segundo bloco, a gente está falando dos cuidados necessários para que a gente possa ter a abertura de matrícula numa nova circunscrição. Quais os requisitos, nossas preocupações e também eu já antecipei a necessidade de debater a abertura da matrícula para a prática de atos de averbação. Também é outra possibilidade. A questão, primeiro a gente precisa deixar claro, né, pessoal, que além desse aspecto documental que a gente já falou no primeiro bloco, a respeito da matrícula do cartório de origem, é necessário que sejam observados todos os requisitos de especialidade objetiva, subjetiva, conforme previsto na 6.015. Em razão dessa necessidade, é muito comum, principalmente quando nós estamos falando de imóveis rurais ou mesmo de imóveis urbanos objeto de transcrição, que em razão do regime anterior a 6.015, esses imóveis estejam com uma descrição imprecisa, muitas vezes precária, a ponto de não saber exatamente a sua representatividade espacial, exatamente. Por isso, toda a sistemática de transição do imóvel para uma nova circunscrição, ela pautou-se na possibilidade de que sejam praticados atos de averbação ainda na matrícula, na comarca de origem, para que, aí sim, uma vez sanadas as imperfeições de especialidade objetiva e com o título de transferência, por exemplo, enfim, alienação, venda e compra, adjudicação, seja lá o que for, possa o interessado dirigir-se à nova circunscrição e promover lá a abertura da matrícula, já com todos os elementos previstos na Lei de Registros Públicos. Aí, em razão dessa, digamos que, competência remanescente do cartório de origem para a prática de atos de averbação, surgiu um pouco essa discussão. Poxa, eu posso levar para fins de abertura na nova circunscrição um título que vai ser objeto de averbação? E aqui acho que a Corregedoria andou muito bem em deixar claro nas normas que é perfeitamente possível, até porque hoje, né, doutor Gentil, como a gente já teve oportunidade de comentar em outros programas anteriores, nós temos uma imperfeição na legislação brasileira a respeito do que é ato de averbação, qual é a natureza de um ato de registro. Isso acabou, enfim, se misturando de uma tal maneira que às vezes a gente tem ato de averbação com natureza de transmissão imobiliária, por exemplo, a consolidação da propriedade lá no procedimento do devedor fiduciante. Sim. Então, e o contrário também é verdadeiro. Há atos de registro que não propriamente representam uma transmutação jurídico-real. O artigo 167, inciso 1 e 2, realmente foi pouco... nós temos um pouquinho de cada desvirtuado. Então, acho que andou muito bem a nova redação das normas em acabar com essa celeuma e deixar claro que qualquer ato, seja de averbação ou de registro, a partir do momento que estiver criada aquela nova circunscrição com a sua serventia imobiliária, pode sim ser praticado na serventia atualmente competente. Lógico, com todas as cautelas aqui que nós já comentamos a respeito de especialidade objetiva, enfim, necessidade da perfeita especialidade. Retificação de área. Esse é um tema que eu já tive a oportunidade de enfrentar mais de uma vez na Corregedoria, mas é um tema também bem interessante, né? As hipóteses de retificação de área. Em qual circunscrição eu devo formular o meu pedido para retificação de área? E aqui eu já faço um acréscimo, não a pergunta, mas a questão da retificação, né? Eu observo que muitas são as questões e os recursos e, portanto, os expedientes administrativos em que as partes solicitam retificações onde de fato não existe o que retificar. A ideia de retificar está atrelada a corrigir, a reparar erros, inexatidões, imprecisões. Reparar
e não chancelar outros fenômenos jurídicos. Então, hipóteses de uso capião de áreas que foram aglutinadas, de compra e venda num contrato de gaveta, que a gente é louco, brasileiro que é nato, artigo 12, Constituição é contrato de gaveta, a gente é louco nisso. Então, são situações jurídicas distintas em que as pessoas se confundem e solicitam retificações, quando na verdade não há retificação a ser feita, né? Então, só faço esse acréscimo porque esse é um ponto que quase toda semana, para não falar todo dia, quase toda semana, se não toda semana, eu acabo tendo algum ponto de contato em recursos e assim por diante. Então, sanada essa questão que retificar é reparar, onde eu devo reparar? Exatamente, é um tema muito interessante, até é uma premissa de raciocínio isso que o doutor Gentil acabou de pontuar para a gente. A retificação ela não se presta em absoluto para aquisição de áreas, para acréscimo de glebas, enfim, não é esse o objetivo é retificar. Com relação à competência, em razão dessa criação de uma nova circunscrição, então a matrícula está lá no cartório de origem, criou-se uma nova circunscrição com uma nova serventia imobiliária, aí surge a questão, qual é o cartório competente, qual é a circunscrição competente para que o interessado promova aí a retificação. Bom, me parece que aqui a gente precisa dividir entre a retificação administrativa e a retificação judicial, a contenciosa. Vejam vocês, me parece que, em razão da existência de matrícula no cartório de origem, é lá que deve correr o procedimento administrativo, havendo eventual impugnação de algum lindeiro, algum confrontante, quem eventualmente vai analisar a respeito do fundamento daquela impugnação é o juiz corregedor permanente daquela serventia. Talvez porque ele tem os melhores elementos para realizar esse reparo. Perfeito. Né? Então, quando a retificação for administrativa, me parece que a competência será da serventia de origem e, em termos de segunda instância, vamos dizer assim, seria aí a atuação do corregedor permanente ali, que milita, que correciona o oficial do cartório de origem. E na retificação contenciosa? Mas aí a gente vai discutir isso no próximo bloco. Tá bom? Tá joia. A gente já volta. Olá, gente, tudo bem? Vamos voltar para o nosso bloco final aqui do nosso programa a respeito das criações das novas circunscrições, retificação administrativa, observância dos melhores elementos na, então, à época, circunscrição de origem, e nas questões de ações judiciais, a retificação contenciosa. A gente estava exatamente nesse ponto. Exato. Como eu havia comentado no bloco anterior, eu acho fundamental fazer essa distinção para estabelecer a competência, né, o local em que deve tramitar o procedimento de retificação, sendo administrativa, como já mencionado, me parece que o cartório de origem vai ter essa competência e o juiz permanente que correciona aquele oficial também terá para analisar as questões pertinentes. Sendo a retificação judicial, senhores, me parece que aí a coisa muda de figura em razão da previsão do próprio Código de Processo Civil, que atribui competência àquela comarca de situação do imóvel. Perfeito. Então, se tivermos, então, uma comarca onde o imóvel está situado, é lá o juízo competente. Eu acho que essa distinção ela é importante, ela é fundamental. A gente não tem aí uma idêntica compreensão quando nós estamos diante de um ato administrativo e de um ato jurisdicional, de uma decisão jurisdicional. E aí faço também uma outra ressalva, uma outra observação, que é a confusão que muitos profissionais que não têm uma atuação muito próxima do registro de imóveis, acabam por fazer em relação à atuação do juiz na esfera jurisdicional com a atuação do juiz na esfera administrativa. E aí, por vezes, não entendem que o juiz produz
confecciona na esfera administrativa é um ato administrativo, Exato. chamado de decisão, chamado de sentença no procedimento de dúvida, Perfeito. mas é um ato administrativo que pode ser impugnado judicialmente. Perfeito. Eu acho que até esse tipo de confusão ele é mais evidente no interior, porque normalmente é o mesmo juiz, ele está lá na mesma sala, no mesmo gabinete, na mesma mesa, vai dar sentença lá no seu gabinete, só que ele está investido em uma função diferenciada. Exatamente, é uma função atípica e as pessoas não conseguem identificar isso. E por vezes solicitam decisões judiciais, recorrem de decisões judiciais, utilizam o Código de Processo Civil como a fonte maior e primária dos problemas ali, e a questão é administrativa. Tanto é que ainda que esgotada a via administrativa, decisão do Conselho Superior, mesmo assim, a gente ainda pode ter uma ação judicial. Então, Perfeito. esse é um ponto que toda hora aparece. É possível a abertura na nova circunscrição de matrícula de parte do imóvel? Esse tema já está bem consolidado aqui em São Paulo, né? As normas já previam anteriormente, continuam prevendo. Então, tratando-se de parte ideal de imóvel, não é possível a abertura de matrícula. Deve se referir ao todo, isso também no que pertine aos ônus. Os ônus não podem ter aí matrícula autônoma, matrícula própria, deve sim ser inscritos no todo, na matrícula do todo. Se me permite, só para arredondar, talvez a principal alteração dessas questões envolvendo circunscrição nova, circunscrição alternativa, e aqui eu acho que a Corregedoria andou muito bem, foi a questão da necessidade de que aquele cartório novo que abriu a matrícula, que ele comunique o cartório de origem, para que o cartório de origem oficial possa averbar e dar notícia naquela matrícula anterior a respeito da abertura da matrícula. Não, dupla boa é isso, gente, Segurança. porque era exatamente isso que eu ia perguntar. Uma vez aberta a matrícula, o que esse oficial deve fazer? E é indispensável, efetivamente, essa comunicação e atuação parceira, né, em sintonia, tanto do titular da serventia, né, da circunscrição atual, como da circunscrição de origem, para que a gente possa ter essa segurança jurídica tão rica, tão pregada, tão cara ao registro de imóveis, que é a verificação no encerramento da matrícula. Opa, já está lá, já sei onde ir, já sei onde buscar. Este encadeamento é indispensável e é isso que faz o registro de imóveis ser um sistema seguro de atendimento à sociedade. Não, perfeito. E hoje a gente tem uma série de mecanismos que facilitam esse tráfego de informações. Nós temos no ofício eletrônico as funcionalidades da PEC atualmente, que é esse mecanismo que a gente faz essa comunicação. Então fica tudo mais facilitado, né? E isso traz segurança jurídica para o usuário. De grande relevância essa alteração. Perfeito. Gente, queria agradecer mais uma vez ao Dr. Moacir, é um prazer estar aqui, podendo dividir esse espaço e poder falar um pouquinho sobre questões práticas, registro de imóveis e assuntos relacionados. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, Dr. Gentil, sempre um prazer. Muito obrigado. Gente, ótimos estudos, desejo uma ótima semana. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.